Bem-vindos a mais um episódio da série Foca no Enem, gente. Esse projeto rolou, tá rolando, e uma das pessoas que me ajudou a pensar nesse projeto, que me ajudou a construir esse projeto, que articulou, organizou, foi o professor Rafael Gagliotti. Ele que já veio no programa Francamente, já esteve na Rádio Difusora e embarcou comigo nessa, que a princípio achei que fosse loucura, uma insanidade, uma sandice, mas ele falou, não, é legal isso. Eu falei, pessoa louca, né? Pessoa louca, mas vamos junto, vamos fazer isso acontecer. Obrigada pelo apoio, só tenho a te agradecer por ter, né, agilizado os professores, ter feito grupo, e muito legal você, além de professor, né, de cursinho popular, tem podcast, ele é agora um podcaster, lançou vídeo também que eu estou sabendo, Ai, mas meu Deus. já agradeço por acreditar nesse projeto. A sua postura, assim, o nosso bate-papo foi super importante para que isso realmente, né, tomasse um corpo, uma forma. Já quero Eu que começar agradeço pelo agradecendo, né? convite, gente. Boa tarde, tudo bem, moçada? Beleza? Eu que agradeço o convite. Quando a gente vê mais uma pessoa querendo chegar para esse grupo de gente doida, que é o pessoal que toca cursinhos populares, que brinca com essa educação popular, a gente tem mais é que abraçar mesmo. Então, vamos lá, vamos se agarrar e vamos ter o máximo de iniciativa possível para levar a educação de qualidade de forma gratuita para o máximo possível de pessoas. Tem que ser mais do que apoiado mesmo. Parabéns a você pela iniciativa. A gente precisa, que às vezes a gente não tem recurso, às vezes, financeiro para fazer as coisas, mas uma mexidinha que você dá ali, você consegue mobilizar e fazer uma força contrária a tudo isso que está aí, né? Esses desmontes da educação, né? É. Todas essas conversas que a gente está tendo nesse Brasil de 2020, nesse Brasil pandêmico, né? É tão importante a gente unir forças justamente para levar conteúdo de qualidade, né? A gente não está falando aqui de criação de conteúdo, a gente está falando também de disseminação de conteúdo, né? Sim, pois é. Conteúdo não é nada se você não transmite, né? O Sim. conhecimento não é nada se você não passa ele adiante. Essa é a filosofia de um cursinho popular, essa é a minha filosofia. Me fico feliz da vida de saber que também é a sua e agradeço novamente pela oportunidade. Legal pra caramba. Gente, o professor Rafael vai dar aula do que no Foca no Enem? De geografia. Olha, eu só queria, para você que está ouvindo na rádio, você não está vendo essa imagem, mas depois você corre lá no YouTube, que vai estar no YouTube, ele tem um globo atrás dele, e eu acho isso tão simbólico e tão importante nesse Brasil atual, nas discussões Pois básicas, é. né? Porque a educação institucional, né? O que a gente conhece dos livros, enfim, está sendo combatido, né? Está rolando aí um revisionismo em várias áreas, né? E às vezes a gente tem que passar o básico para as pessoas, né? A gente está falando aqui de um programa que a gente vai levar conteúdos voltados ali para vestibulandos, para as provas do Enem, para as provas de vestibular, mas também é um conteúdo que cabe a todos, né? Ele serve para todos, né? Para além das provas, né? Pois é. Há pouco tempo atrás, eu achei curioso essa história. Eu estava dando aula num cursinho, né? E eu estava explicando justamente sobre isso, movimentos da Terra, formato da Terra, dando todas as coordenadas, ensinando latitude, longitude, aquelas coisas que o professor de geografia adora, né? E aí uma aluna perguntou para mim, mas professor, eu acho que a Terra é plana. Eu fiquei olhando pra cara dela, assim, e falei, eu não faço ideia do que você tá falando, mas tudo bem, né? Disserte um pouco mais sobre isso. Não, eu li, não sei onde que a Terra é plana, tal. Eu acho que a Terra é plana, é minha opinião. Eu olhei pra cara dela, assim, ela devia ter assim, uns 17, 18 anos, mais ou menos. Eu perguntei pra ela, moça, quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 17. Eu falei, não, você tem 30 anos. Né? Ela ficou ofendidíssima. Como assim que você tá me deixando mais velha, tal, sei lá o quê? Não, você tem 30 anos, tô afirmando pra você. Não, essa é a minha opinião. Aí ela, não, professor, você não pode dar opinião sobre uma coisa que é verdade. Eu falei, pois é, tá vendo? Você não pode dar Muito opinião bem. sobre o fato da Terra ser plana ou não, mas porque é redonda. Existem coisas que você pode opinar. Se você gosta mais de loiro ou moreno, se você gosta mais de doce ou salgado, isso é uma opinião. A Uhum. Terra redonda, amigo, é um fato. Desculpa, não vou deixar você falar isso.
Agora são momentos de embate aí, é sempre recorrente, né, no Francamente, nas conversas da vida, né? A distância entre opinião e fato científico, né? As pessoas estão confundindo um pouco esses conceitos, né? Como se a opinião Pois é. dela e informações falsas que validam aquela opinião dela fossem fato científico, né? Tudo bem, a ciência tem o direito de errar, ela está sempre em mudança. Aliás, ela está sempre sendo questionada porque é o papel, né? Questionar para que a gente Sim. avance, enfim. Mas Evolução, né? Sim. evolução, né? Mas do jeito que está hoje, eu acho que vai fazer bem para todo mundo aí revisitar uns conteúdos, né? Inclusive, Esperamos que a gente possa ajudar nisso. eu lembro que nas aulas de geografia, isso quando eu era pequenininha, tinha que decorar as capitais. Eu falei outro dia, faz tanta falta para senadores, deputados e ministros aí que não estão sabendo bem onde está localizado os estados brasileiros. A linha Onde do é a linha do Equador, né? Equador, né? Como falaram esse dia atrás, onde é a linha do Equador, que tem o hemisfério norte influenciando o Sim. nordeste, a gente não para. Para um pouco, volta um pouco, vamos voltar para a geografia aqui. Vem conversar com o tio aqui que é importante. A gente está brincando, mas quando a gente está na escola e é aluno, a gente pergunta: mas eu vou usar isso para quê, professor? Para que eu tenho que aprender isso? Aonde eu vou usar isso na minha vida? E acho que essa é uma pergunta recorrente, assim, né? Por que eu tenho que aprender isso? Aonde eu vou usar? Isso quando a gente é novinho, né? Quando a gente cresce, faz uma falta, né? Aqueles conceitinhos básicos, né? Aquilo que você achou que você nunca ia usar na tua vida, né? De repente fez falta ali, né? Na vida Nem adulta. que não seja para você não falar besteira na internet, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Vamos lá. Ensinar geografia. Você já está gravando ali os podcasts, vídeo, enfim. Mas ensinar geografia, passar conhecimento via rádio, só pelo áudio, acessando ali também um pouco da imaginação do ouvinte, né? Porque você não tem o recurso visual, né? A gente não vai ter. Como que vai ser esse desafio aí para você? Olha, acho que você definiu a palavra, desafio, né? Desde o começo do ano, com toda a pandemia do coronavírus, a gente já encarou muitos desafios e o professor ele já teve que se reinventar. Já teve que se reinventar, a acostumar. O cara que estava acostumado com uma sala de aula de 80, 120 pessoas, no meu caso 120 alunos, e de repente foi parar numa tela de computador, sabe? A dinâmica é completamente diferente, não tem a cara do aluno, sabe? A cara do aluno é uma coisa fundamental, sabe? É pela cara do aluno que você percebe que o sujeito está entendendo, que o sujeito não está entendendo. Se ele está entendendo, você consegue continuar. Se ele não está entendendo, ele dá aquela franzida na testa, assim, sabe? Dá aquela franzida na testa e fala, ok, é hora de brecar, é hora de Aquela falar de cara de ué, novo. né? Então, a expressão do aluno é uma coisa que ajuda muito o professor quando está presencialmente. E, de repente, a gente se viu numa situação em que isso não existia mais, né? Por toda a questão do coronavírus, por questão de segurança, nós tivemos que cada um se enclausurar na sua casa e fazer tudo remotamente, assim como está sendo essa entrevista nossa aqui, né? Já foi uma reinvenção. Aos pouquinhos, bem aos trancos e barrancos, nós nos acostumamos, aquela coisa. Normal nunca vai ser, sabe? Gostar, eu acho que dificilmente a gente vai gostar, mas nos acostumamos, nos adaptamos, né? E aí, quando a gente tá nesse processo de adaptação, aparece Taina Franco falando: opa, tá aqui mais um desafio na tua mão. Uau! Vamos lá, né? Pelo menos no vídeo, aqui na videoaula, eu podia mostrar um slide, eu podia mostrar uma figura que ajudasse, né? O cara tinha a minha imagem, mas agora vou tentar aqui já. Então, não sei se eu comentei com você, eu tô aqui numa playlist do YouTube gigantesca, fazendo vários exercícios de voz aqui, para tentar ter uma voz um pouco melhor, porque é só isso que a pessoa vai ter de mim, né? Prometo fazer o melhor que eu Sim. posso, mas já estou aqui com diversos exercícios de voz, de vocalização, de dicção, né? Gente, que Mas vamos embora. aplicado! Que aplicado! Me fez me sentir péssima agora. Eu há tanto tempo na rádio, não fiz isso. Ah, é que Mas você tem eu uma sou de, voz eu sou de primeira ótima. viagem, né? Você é experientíssimo, eu sou de primeira viagem, vamos tentar, né? Mas você tem uma voz ótima e você está gravando podcasts também, né? Que já é um desafio Sim, no áudio, né? sim. Começou com um pouquinho antes do convite que você me deu, né? Eu, junto com o professor de biologia do cursinho, o Matheus, né? Matheus Gutierrez, a gente está gravando um podcast, né? Chama Sala dos Professores.
tá aí disponível já no Spotify, no Anchor, tem até no YouTube, inclusive, se você quiser ver, né, chama Sala dos Professores, em que a gente conversa um pouquinho sobre problemas relacionados à docência, né? Não é exatamente um podcast de conteúdo de sala de aula, mas é sobre a prática do professor, problemas que o professor encontra no dia a dia. Conversamos sobre a pandemia, conversamos sobre a volta às aulas que o governo tá, porque tá querendo colocar agora em setembro, né? De Sim. maneira equivocadíssima, na minha opinião, mas enfim, né? Então a gente já está brincando um pouquinho com isso, contando um pouquinho dos bastidores do que é uma sala de aula, né? Eu tô É, achando divertidíssimo, eu tô achando legal pra caramba. Estou morrendo de saudade de uma sala de aula, preciso confessar também, né? Mas, enfim, já que hoje em dia, infelizmente, tudo é virtual, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? do jeito, vamos usar as ferramentas que a gente tem para hoje. Você tocou num ponto muito interessante, porque a gente está falando o tempo todo de Enem, do vestibular, porque a gente identifica ali uma precariedade, né, na Uhum, forma como os alunos vão receber esse conteúdo, ou se tem condições de receber esse conteúdo, desde se ele está alimentado, porque tem alunos que vão para a escola para realmente comer a merenda, que muitas vezes é a única refeição que faz no dia, e o governo só jogar e falar vai ser tudo virtual, parece que está fácil, mas a gente está vendo só com o nosso olhar e existe uma outra realidade aí, né, de pessoas que sim, sem dúvida. realmente não têm acesso, não têm sequer condições de ficar em casa, né, por N motivos, né, de ter um espaço ali de concentração de estudo, porque isso é muito importante, não é só você ter acesso ao conteúdo, é você ter ambiente para você acessar aquele conteúdo, e o ambiente é físico e é Uhum, também emocional, né? Então sim, tem claro. realidades que não permitem isso, né? Esse Sim. Com, acesso. com os nossos alunos do Chico Poço mesmo, a gente observa muito isso, né? Que faz falta aquele contato mais físico que eles tinham com a gente. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Fizemos uma pesquisa há pouco tempo atrás e eles relatam muitas inseguranças do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de achar que não está preparado, de achar que não está absorvendo o suficiente. O ambiente da sala de aula é um ambiente mágico, nada vai substituir isso, Sim. infelizmente, né? Mas isso não impede que a gente continue fazendo sempre o melhor que a gente pode. Então a gente continua, vamos lá e vamos desbravar a internet, vamos desbravar a rádio agora, vamos embora. Tamo aí. E esse sala dos professores, você falou que traz aí os questionamentos dos professores, né? Se os alunos não estavam preparados, quiçá os professores, que são sobrecarregados aí, né, de trabalho. Nossa, As sim, pessoas acham que o trabalho do sim, professor é só dentro da sala de aula. Ah, você fez faculdade de geografia e agora você vai dar aula, e é só isso o seu dia, né? Você entrou e saiu da sala de aula. Só que não, né? A vida do professor, ele envolve. A sala de aula é só a espuminha da ondinha ali, tem todo um tsunami anterior ali, né, que o professor vive não, sem dúvida, para chegar na sem sala dúvida, de aula. sem dúvida. Eu sou professor já há quase 15 anos, né? São 14 anos que eu tenho de sala de aula. E até hoje, para cada uma hora de aula, é pelo menos 2 horas de preparação. Isso é uma regra que eu me coloco e muitas vezes é até pouco. Eu preciso de até mais do que isso. Para atualizar uma pesquisa, para trazer uma atualidade junto, o tempo de preparação para uma aula. E isso é cursinho, né? Para professores de escola, então, que ainda tem correção de prova, correção de trabalho. Esse Sim. povo, com toda a razão do mundo, está ficando muito doido da cabeça. Sabe? Eu me solidarizo demais com esses meus colegas, porque olha, claro que é muito importante a gente colocar também em foco no cenário da pandemia os profissionais da saúde, mas Claro. os profissionais da educação também merecem muitas palmas, porque olha, a galera tá desbravando mesmo, assim, absurdo. Não, eles estão resilientes aí nessa pandemia, né, se esforçando o máximo, né, professores de Estado aí se esforçando, né, de um lado briga com o Estado, do Nossa, outro sim, lado atende os alunos, porque tem esses conflitos, né, ao mesmo tempo que você quer dar o melhor de sim. si para o teu aluno e levar aquilo, porque é um propósito de vida, também do outro lado você tem os embates ali voltados na educação, né, como você disse mesmo, vai Uhum. voltar às aulas agora, é o salário do professor, é o desligamento, né, teve uma faculdade aí que desligou os professores por e-mail, né, então Sim, quantas sim, lutas aí, né, a sim. pessoa tem que encarar e ainda tá disponível para dividir conhecimento, né, para passar, Sim, claro. E você veja uma observação que nós fizemos até no episódio da semana passada do nosso podcast. Você com certeza já deve ter visto, o ouvinte deve ter visto muitas
reportagens já na televisão, no jornal, a respeito da volta às aulas. E todas as regras possíveis e imagináveis sobre distanciamento das carteiras, uso dos banheiros, uso do pátio. Em alguma reportagem você viu qualquer coisa falando sobre o isolamento e a segurança do professor? Não. Pois é, eu também não. E eu já vi várias delas. Nenhuma delas cita a palavra professor. Vamos guardar a segurança do professor, vamos manter o isolamento do professor, sabendo que professores, boa parte dos meus colegas, da galera que está desbravando a escola, é de grupo de risco, né? E faz parte você estar na sala de aula e ir até a carteira do aluno para tirar uma dúvida, para ajudar a fazer um exercício. E ninguém está falando sobre a saúde e a segurança do professor. Alguém está pensando em perguntar para mim o que eu quero, gente? Ou só o aluno que está interessante aqui? Pois é. Né? Pois é, porque a gente está falando aí da integridade física do professor, né? Mas também tem Sim, a saúde mental, né? Como você vai claro. para uma sala de aula, né? Num contexto desse, sem a sua integridade física garantida, né? A Pois integridade é, emocional vai embora, né? Vai pois é. embora. E assim, meus colegas estão desbravando as escolas por aí afora, de uma forma muito pouco reconhecida, infelizmente. Paciência. Eu ouvi muitos pais aí, até foi motivo de meme, né? E brasileiro tem mania de, né, compartilhar memes, então é uma forma até deles se informarem, enfim. Mas brincadeirinha de mãe e pai falando que faz questão de pagar o professor, que tem que aumentar salário, que a próxima greve de professor que tiver vai, porque não é fácil ficar com os filhos em casa, não é fácil fazer o Sim, dever, acompanhar, né? Porque há pouco tempo atrás a gente estava falando de homeschooling, né? A gente estava falando de discussão aí no governo federal, né? Temos sim. aí um teste básico de educação em casa, né? Acho que deu para ver que não é uma boa, né, gente? Então, Eu falei que irônico, né? Não é mesmo? Estamos falando isso há um tempo atrás. Agora os pais todos desesperados aí querendo que os filhos tenham um acompanhamento de um profissional da educação, que é o mínimo, né? Que é o pois mínimo. é. E a gente vai levar isso para as ondas do rádio. Quero já agradecer mais Uau! uma vez. A gente vai ter várias oportunidades de continuar essas conversas para além das aulas, né, dos conteúdos que serão disponibilizados na rádio. A gente vai ter os papos dentro do Francamente também, para ir trazendo até essas questões, né, do podcast sala de aula aí da sala dos professores, para a gente trazer e a gente tentando aí entender e divulgar qual que é a real situação da educação no Brasil pela ótica dos professores, porque pela ótica do jornalista é uma, pela ótica do Estado é outra, pela ótica do pai e do aluno é outra, né? Sim. Vamos fazer os professores falarem sobre isso, que eu acho super importante, porque, na minha opinião, não é porque eu sou filha e sobrinha de professores, não, mas eu acho que professor é patrimônio, né? É patrimônio de uma Sim, sociedade, né? Acho que no Japão que eles veem isso, que eles falam isso, né? sim. E no mundo inteiro deveria ser tratado como tal, sem dúvida. É. E vamos nesse desafio aí de aulas para pré-vestibulandos aí. Mesmo quem não vai prestar Tô vestibular, pronto. gente, olha, eu convido você a ouvir, pelo menos dar uma chance aí de ouvir, de repente de revisitar uns conteúdos da tua época de escola, lembrar daquele momento ali, trazer uma nostalgia, né? Quem sabe aí você também não adquire uma vontadezinha de querer mais, né? De querer Sim. conteúdos qualificados, de desenvolver o pensamento crítico também, porque a gente está falando de matérias para o Enem e elas todas juntas te ajudam ali, né, no dia a dia, nas suas discussões de internet, inclusive. Vá pela discussão da internet, aprende bastante aqui, ó, no Foca no Enem, pra você brigar direitinho na internet. Estamos te ajudando de alguma forma. Pois é, a gente vai gamificando, né? Tá tudo bem. É só digerir o conteúdo que tá tudo certo. E a gente tá Sim. junto nessa. Mais uma vez, obrigado. A gente vai fazer especial aí só dos cursinhos, né? O professor Rafael ele é do cursinho Chico Poço, já esteve no Francamente em outras oportunidades, estará com a gente nesse projeto. Falei também com o Matheus, que é do cursinho Chico Poço, a Bruna, a professora Bruna também, né? Então, a gente está com um time legal, são vários cursinhos.
vários professores de áreas diferentes envolvidos nesse projeto, que a gente não vai tentar ressignificar a educação, nem inventar aí o novo Paulo Freire, enfim, a gente vai tentar só reduzir um pouquinho dos impactos desse distanciamento físico aí, da pandemia na vida dos alunos, né? Só um pouquinho. Se a gente conseguir fazer um pouquinho, a gente já fez alguma coisa, né? Sim. A iniciativa de qualquer cursinho popular é um trabalho de formiguinha. E que bom que temos uma formiguinha a mais para o nosso time. Obrigado, Tainã. Tamo junto. Tamo junto nessa. Obrigada, viu? Um beijo para Eu você. que agradeço. A gente se vê na Rádio Difusora. A gente se encontra Opa, lá. muito em breve. Obrigada. Eu que agradeço, imagina.